pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Félix Schiavo do Mater Online e vamos lá para mais um programa Desvendando a Maternidade. E hoje a nossa convidada especial vai falar sobre o tema adoção e acolhimento. Então o tema de hoje está quentíssimo, adoção e acolhimento. Quem vai estar falando conosco sobre esse assunto é a psicóloga Fernanda Judite de Camargo Marques. Ela é de Curitiba, no Paraná, se formou em psicologia em 2010, iniciou o curso de pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade do Mater Online e já vê a diferença nos atendimentos. Ela trabalha em instituições de acolhimento e, após do Mater Online, tem dado mais amparo para atender principalmente as famílias. Então, já convida quem você tem que convidar para estar aqui nesse programa de hoje, para ouvir sobre esse tema tão importante, tão pouco discutido. A gente não tem espaços na sociedade, nas redes sociais, né? Poucas pessoas falam sobre esse assunto, então é um tema muito importante. Já marque as pessoas aí que você considera que deveria estar aqui presente para ouvir tudo que a psicóloga Fernanda vai trazer para nós hoje, né? Então, assim, já chama esse pessoal. Mais uma vez, o tema do programa de hoje é adoção e acolhimento, tema super importante e relevante. Fer, já agradeço imensamente, né, a sua disponibilidade em doar um pouco do seu tempo para falar sobre esse tema tão importante, né? Que eu vejo sempre você com muito carinho falando lá no nosso grupo do Telegram, né? Sempre, né, ali puxando a bandeira. Então, assim, parabéns, né, por isso, por se dedicar tanto a esse tema, por ser realmente uma psicóloga capacitada, empenhada, né, com ética. Não é à toa que você veio fazer perinatal, trabalhando com adoção, né? E então, assim, eu tenho que te agradecer já, né, por você estar aqui colaborando com a gente um pouquinho. Obrigada, Rafa. Bom dia, pessoal, né? Eu também agradeço essa oportunidade de poder falar. Realmente é um tema que me chama bastante, né? Eu gosto bastante de falar sobre isso e tenho focado nos meus estudos para cada vez poder oferecer um trabalho melhor, focando nessa área, né? Focando nas famílias que estão, né, buscando adoção ou mesmo as famílias em acolhimento. Show. Fer, vamos começar por onde você mora? Fala pra gente. Eu sou de Curitiba, no Paraná, né? Nascida e criada aqui, e atuo aqui também, já tem mais de 10 anos. Massa! E há quanto tempo que você trabalha com adoção? Então, a adoção e acolhimento tem pouco mais de 5 anos, né? Eu comecei o inverso, eu comecei a trabalhar para depois estudar sobre, né? Em setembro de 2015, eu iniciei como psicóloga em uma instituição de acolhimento na região metropolitana de Curitiba, e lá eu permaneci por 5 anos, né? Em outubro, eu acabei saindo dessa instituição, né? Mas desde setembro de 2015 que eu venho trabalhando com este tema. Desde setembro de 2015, então já faz um bom tempo, né, que você caiu de gaiato, você já estava procurando algo, como que foi isso? Eu caí. eu caí lá, antes eu conciliava RH e clínica, básico de quase todo profissional da psicologia, né? E aí eu decidi que eu só queria clínica, né? Então eu acabei ficando apenas com o consultório, e aí em setembro de 2015 surgiu essa oportunidade. Mas eu caí assim pensando, não sei se vou dar conta, eu vou ficar a experiência, não sei, vou embora, e foi indo, né, foi indo até que eu fiquei por 5 anos, então eu caí sem saber exatamente o que me esperava. Ao longo da graduação, o conhecimento que eu tive da psicologia social comunitária, que é o foco de instituições de acolhimento, foi muito mais teórico, né, e a teoria, ela não nos traz efetivamente a prática do que eu ia encontrar, né, de o que eu ia precisar trabalhar com crianças e adolescentes em uma instituição de acolhimento, todos os traumas que viriam, né, e foi chegando lá que a gente começa a dosar realmente o quão, né, pode ser grande a maldade do ser humano com crianças e adolescentes, porque os traumas são imensos, né, então por isso que eu falo, foi o contrário, eu caí lá, e aí eu comecei a focar os meus estudos nessa área.
foi aí que eu fui descobrir exatamente como que funciona a adoção, o que que é um acolhimento, o que que é o trabalho da rede de proteção, conselho tutelar, CRAS, CREAS, né? Foi aí que eu fui descobrir o que que era uma audiência, que eu nunca tinha ido e precisei ir, fazer relatórios para uma juíza, que eu nunca tinha feito também, né? Então eu realmente caí lá, caí E e se deu certo. apaixonou, né? Me Se apaixonei pelo tema. apaixonou pelo tema. Muito legal. Sim. E o que te fez fazer uma pós-graduação em psicologia perinatal e da parentalidade? Você conseguiu enxergar que existia alguma ligação entre o seu trabalho? Como que foi para você isso? Então, algo que sempre me questionou muito no meu trabalho com crianças e adolescentes era que as crianças, né, e adolescentes, eles são cuidados por um adulto. Seja o pai, seja a mãe, seja a avó, seja um tio, seja quem seja responsável por eles, né? Então, as crianças não teriam, né, nascido com algum trauma, né? Foi ao longo da vida que isso foi se estabelecendo, né? E muito baseado em quem cuidava deles. E ao chegar lá, eu comecei a perceber, não sei se pode chamar de falhas ao longo dessa maternidade, dessa paternidade, que acabou desencadeando no acolhimento. Então, de poder fortalecer essa relação, de poder trabalhar com esses pais e mães biológicos, algumas questões para poder fugir dessa negligência, para poder ter uma paternidade, uma maternidade mais responsável com aquelas crianças, né? Não é que queriam tirar os filhos deles, mas era a medida máxima de proteção que se podia ter, né? E aí eu comecei a focar os meus estudos, fui descobrindo o que era perinatalidade, que até então eu não conhecia, né? Então, foi depois de 2015 que eu comecei a focar meus estudos, né, nessas questões de pai e mãe, né? Então, foi aí que eu descobri, e conhecer mesmo, após, foi agora na pandemia, né? Que aí eu comecei a ouvir mais sobre o Mater Online e fui vendo, poxa, isso tem muito a ver com aquilo que realmente eu quero trabalhar, né? Não é só a criança ou adolescente, mas é poder trabalhar nesse antes, né? Que é de quando nasce, de poder planejar essa gestação, de poder entender que sim, vai ter desafios, mas não é impossível, a gente precisa trabalhar tudo isso, e que pai e mãe realmente não vai dar conta sozinha. Por isso que a gente tem toda uma rede de apoio, uma rede de proteção para poder cuidar dessas crianças e adolescentes. E foi assim que eu foquei daí na perinatalidade e parentalidade. Que massa! E Fer, eu li um texto seu que você disse assim, ó, maternidade vai para além de gestar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua frase. Quando eu comecei a atuar com as famílias em adoção, eu comecei a perceber que um filho vai além do gestar. A gente não precisa passar por uma gestação para poder ser pai ou mãe. Claro que eu comecei a pensar muito, né, no pai. Né? O pai não está gestando aquela criança, ele não está carregando por 9 meses, e ainda assim ele desenvolve um amor por esse filho, ele cuida, ele protege. Né? Então, a partir daí, eu já comecei a entender, poxa, não é o gestar, porque se a gente fosse assim, a gente não teria pais que são presentes. Por mais que a gente viva num país onde a paternidade ainda precise ser trabalhada, elaborada, mas a gente tem casos que nos mostram o contrário, que sim, pode ser presente. Mas eles não gestaram, eles não sentiram dores, eles não sentiram chutinhos, né, como a mãe sente. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender que sim, a adoção é possível, porque a gente não precisa gestar uma criança para poder desenvolver esse cuidado, essa proteção, esse amor realmente maternal e paternal. Né? Então, foi a partir daí que eu entendi que a gente não precisa gestar. Né? Então, é ser mãe, é ser pai, é construir essa parentalidade. Né? É por isso que as adoções, a gente consegue ter casos assim tão bem sucedidos, histórias lindas desse amor que foi construído, né? Que é uma construção entre os filhos e os pais. Então, eu acredito sim que vai além do gestar. Né? A gente não é só gestar, não é só parir um filho. Né? Tem muito depois disso. Tem muito depois disso, né? E é interessante, né, essa fala, essa frase, porque o amor, ele é uma construção, né? O amor, ele não é algo que... né? Os avós não gestaram, né, para poder amar os seus netos, assim como o pai, como você disse, os irmãos, né? Então, o amor, ele não precisa passar pela gestação, né, para você... a gente aprende quais são os nossos papéis de avô, de avó, de tio, de tia, de irmão, de pai, de mãe, né? No nosso convívio social. A gente vai aprendendo sobre isso.
E não existe amor maior ou amor menor quando o filho é gestado ou via adoção, né? Pai e mãe, cada um vai amar o seu filho, né, de diferentes formas. Meu pai e minha mãe têm 3 filhos. Por mais que a gente pergunte para eles, vão falar, eu amo os 3 da mesma forma, mas não é verdade, né? A gente ama de formas diferentes. Não é que não ama, ama, mas de formas diferentes. Com um você tem mais afinidade, com o outro um pouco menos, mas não é por isso que deixa de amar. Né? Então, muito legal isso, né? Essa reflexão que você traz para a gente de que para ser mãe, de que para ser pai não precisa passar por uma gestação, né? Isso a gente consegue desenvolver de forma, né, natural, né? Você olha, você há uma afinidade, você ama, e não é aquela história, né, que eles dizem, é diferente, né? O filho que não é da barriga se ama de um jeito. Não é. É a mesma coisa, né? É o mesmo amor que estivesse nascido da barriga, porque é filho. Na semana passada, a gente estava com a Maíra aqui, sabe? E a Maíra, ela até citou, né, que tá tendo um caso que estão querendo tirar o filho adotivo, né, de uma pessoa, e que essa criança já está com ela há 6 anos, então agora os pais biológicos estão querendo tirar. É inconcebível isso, né? Fazer isso com a criança, fazer isso com os pais, porque a gente precisa entender que os pais daquela criança são aqueles pais e não os pais biológicos, né? O pai e mãe, né? É como arrancar um filho de alguém, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ter esse olhar aí que você disse, não passa pela gestação a parentalidade. Muito legal. É o famoso ditado, né, Rafa? Pai é quem cria. Isso, Pai é quem cria. É quem tá ali, quem protege, quem embala. Na instituição que eu trabalhava, a gente chama de cuidadores sociais, era um modelo de casalar, né? Eram 5 casas e tinha o casal social. Mas ninguém chamava de cuidador ou de casal social, era pai e mãe, né? E era muito bacana de ver a construção que cada criança e adolescente fazia ao chegar. Porque eu não vou chamar de mãe, porque eu tenho minha mãe e toda aquela história. Mas ao longo do tempo, convivendo, conhecendo, era a minha mãe, o meu pai, né? Era a mãe e o nome da mãe, a mãe Joana, a mãe Maria, mas chamavam de mãe, né? Porque tinha essa construção. Era quem estava ali 24 horas do dia. Acordava às 6 da manhã, preparava o café da manhã, organizava para ir para a escola, arrumava a casa, fazia almoço, tem que ir no médico, a mãe social vai junto, né? Então, isso era construído, né? E se a gente for pensar, nenhuma delas pariu aquelas crianças e adolescentes, né? Então, é o famoso ditado, né? Pai e mãe é quem cria, né? E realmente, o caso que a gente tá vendo aí, circulando bastante, né? O hashtag Fica Vivi, é inconcebível a gente pensar retirar essa criança de uma família que adotou, né, conforme manda a lei, né? Então, assim, e a adoção, ela é irrevogável. Não é à toa que quando é o contrário, quando são casos de devolução, causa um estardalhaço também na mídia, né? Porque é irrevogável, né? Porque é filho. Você não deixa o seu filho ali, então agora eu estou entregando você. Não, agora um filho adotivo você também não pode entregar, né? E retirar essa criança dos pais, onde ela não está sendo negligenciada, né? Realmente é algo que comove mesmo, né? Porque vai causar danos bem consideráveis nessa criança, né? É praticamente um novo abandono. Sim, sim. Você trabalhou né, em acolhimento com crianças, e como que acontece esse processo? Então, o acolhimento, ele é a medida máxima de proteção, né? Como eu falei, tem uma rede de proteção antes disso. Conselho tutelar, CRAS, CREAS, que vai acompanhar essa família, né? Só fazer um parênteses antes, negligência não acontece só em famílias que estão na periferia, né? É em todas as classes sociais. A diferença é que, na periferia, eles não têm como bancar um advogado para que isso não aconteça, né? Então, assim, acaba focando mais as famílias de baixa renda, porque eles não têm muitas vezes para onde correr, nem sabem o que eles têm que fazer, né? Então, quando essa criança ela vem sendo negligenciada, sofrendo maus tratos, abuso sexual, né, acontece as denúncias para o conselho. Muitas vezes a escola que acaba denunciando,
A escola ela é muito parceira nesse sentido, porque ela que vai ver essa criança no primeiro momento, né? Se está sendo negligenciado, o que está acontecendo, e vai informar o conselho tutelar, né? Ou até mesmo os vizinhos acabam denunciando, tudo isso é de forma anônima, né? Ninguém vai falar, foi o seu vizinho que foi lá e denunciou. E aí começam as intervenções, né? A não ser que seja um caso de abuso sexual, se não encontra uma família extensa que possa receber essa criança, vai logo para um acolhimento. Mas é uma situação de, não tem comida em casa, essa criança não está tomando banho, não está fazendo acompanhamento na unidade de saúde, está com vacinas, né, sem tomar, né? E aí começa a intervenção. O conselho tutelar vai fazer uma orientação, vai advertir essa família, vai encaminhar para os serviços necessários, seja saúde, seja matricular essa criança na creche, na escola, coloque em acompanhamento no CRAS, que tem o serviço de convivência, de, poxa, pai, você precisa trabalhar e teu filho está sozinho, então vamos colocar um serviço de convivência, vamos buscar um contraturno, que a gente tem projetos de contraturno também, e vão tendo essas intervenções. Se a rede de proteção percebe que não está tendo, né, melhorias nisso, aí sim é optado pelo acolhimento. Né? O acolhimento não é retirar o filho desses pais, mas é poder trabalhar essa família de uma forma mais efetiva, mais firme, mais rígida até. Né? Porque aí tem todo um processo, é a juíza que vai concordar, sim, vamos acolher, né, juíza, promotoria, né, eles vão concordar, salvo casos que seja algo drástico, que é imediato, o conselho acolhe e depois comunica. Né? Então, o acolhimento ele é a medida máxima de proteção para crianças e adolescentes. Tem todo um processo antes até desencadear no acolhimento. Show, show. Isso faz a gente pensar, né, que os filhos, né, diferente do que os pais dizem, não, o filho é meu, ele é do Estado, né, então a criança, ela é do Estado e não, né, dos pais, mas o Estado, ele não consegue dar conta de educar todos os sujeitos do mundo, e uma forma dele organizar isso foi criar o conceito de família, então, que antigamente, né, fámulos, né, a gente tinha lá os escravos do mesmo homem, que hoje a gente tem esse modelo familiar de hoje. Mas foi necessário criar essa instituição chamada família para que pai e mãe, então, fizesse esse papel de educar, socializar as crianças, né? Então, para que elas pudessem entrar dentro de uma cultura. Né? Então, aí esse primeiro nicho de sociabilização de uma criança é a família. Só que se essa família, então, ela não faz, né, o seu papel de socializar, de cuidar, de oferecer afeto para que essa criança possa se tornar um bom cidadão para o nosso meio, então aí tem a intervenção do Estado, e que bom que tem, porque durante muito tempo não houve essa intervenção. Muitas crianças realmente foram muito maltratadas, né, por seus pais biológicos, inclusive, e não se tinha um amparo, até que a gente hoje tem o ECA, inclusive, né, que é algo muito recente também, né, se a gente for ver, né, então imagine, né, quanto de crianças, né, que precisavam desse tipo de direito de intervenção e não tiveram, e hoje a gente tem. E isso é importante a gente falar também sobre esse acolhimento, porque a carência que muitos pais têm de informação sobre como cuidar dos seus próprios filhos, que é o serviço que você traz aí, né? Falando, olha, não é simplesmente, não fez o que tinha que fazer de forma correta, a gente vai lá e tira a criança. Não é assim que é feito, né? É feita uma orientação, uma conversa, né, todo um processo antes, de fato, da retirada, a não ser que algo extremamente, né, como você disse, uma violência sexual, essa criança precisa ir para uma família extensa, algum espaço, se não houver, né, para proteger essa criança, né, então há todo esse processo aí, que não é de destituição do pátrio poder de forma imediata, né, então, assim, não existe todo um processo que você vai contar aqui para a gente, mas muito interessante, porque muitas pessoas têm a falsa ideia, Fer, que todo pai e mãe é maravilhoso, né? Que todo pai e mãe, nossa, é só carinho e afeto. E como você disse, você viu muitas histórias tristes, né? Ter o contato com as histórias das crianças, né? De acolhimento, são histórias que machucam, né? Que a gente fica se colocando no lugar, muitas vezes, da criança e pensar, meu Deus, como ela passou por tudo isso, né? Então, assim, e o quanto também essa família também precisa de cuidados e de ajuda, né? Ela não é a vilã
também da história, mas muitas vezes, mesmo ela não sendo a vilã, não tem condições de deixar aquela criança naquele espaço, né? O Estado tem essa responsabilidade de cuidar pela saúde mental, física, bem-estar social da criança, né? Então, olha só, conta pra gente um pouquinho como que é esse acompanhamento dos pais biológicos, né? Diante disso aí que a gente falou agora, como que, de fato, lá no acolhimento é feito esse acompanhamento com os pais biológicos? Num primeiro momento, eles chegam bem revoltados, né? Porque é bem isso, aquela ideia errada de, o conselho pegou meu filho. Eu não deixei meu filho aqui para ser doado, eles falam. Eles acabam falando de doação, não de adoção, né? Não são todos os casos que vão para adoção, né? Muitos, né, conseguem, né, ter aí uma recuperação dessas fragilidades da família e recuperar os filhos, né? Mas eles chegam bem revoltados, né? Já ouvi ameaças, não vou negar, nesse tempo que eu trabalhei em instituições de acolhimento, né? Já fui xingada algumas vezes, porque eles chegam numa revolta muito grande, né, de tiraram meu filho, que absurdo, eu não estava fazendo nada de errado, é mentira, e por aí vai. Então, é preciso ir com muita calma, né, de explicar, olha, aqui ele está sendo cuidado, até que tudo se resolva, ninguém tirou o seu filho, claro que, se isso não for resolvido, não, né, tiver solução, acaba sim partindo para uma destituição do poder familiar, né, então, primeiro fazer esse acolhimento desses pais que chegam com pedras na mão, né, para essa equipe técnica, porque eles já passaram por tantos serviços, né, que eles não querem saber quem que está ali para apoiar ou não eles já chegam mesmo brigando, né, e é de muita conversa, é de orientar os pais, que os filhos estão em acolhimento, eles têm o direito à visita, então eles visitavam semanalmente os filhos, mesmo ao longo da pandemia, eles faziam por vídeo chamada, então eles não foram privados desse direito de visitar os filhos. E ao longo desses encontros é que ia sendo conversado, né? Na primeira conversa, conhecia toda a história dessa família, aí conseguia ver algumas fragilidades de, poxa, vem lá dos avós já, né? Tanto que eu brincava com a equipe que trabalhava comigo, a gente precisa de 3 gerações para ter um acolhimento, avós, pais e aí esses filhos, né? Porque talvez se esses avós fossem trabalhados, esses pais já iam ser diferentes, talvez a gente nem tivesse um acolhimento, né? Então, a partir dessa primeira conversa, a gente já entendia essas fragilidades, tentava também identificar uma família extensa para poder dar um apoio para esses pais, ou até mesmo receber essas crianças, esses adolescentes, para depois se tornar os pais. Então, trabalho de muita conversa, orientação, de reforçar, olha, tá indo nos serviços, vai no CRAS, vai no CREAS, faz todo o acompanhamento necessário, né, poxa, não tá trabalhando, vamos encaminhar para a Cine, vamos ver o que a gente pode fazer, programa de habitação também, né, poxa, tá morando numa casa alugada, vamos incluir aí no programa de habitação, quem sabe demora, mas é uma possibilidade também, né, tentar buscar todas as possibilidades para acolher essa família e poder trabalhar ela. Nem todos aderiam, né, e os casos que não tinham aderência, que aí sim acabava partindo para uma destituição familiar, né, mas algumas famílias conseguiam sim trabalhar todas essas fragilidades, e era uma construção muito bonita, porque até mesmo as crianças, os adolescentes iam percebendo essa mudança nos pais, né, de, poxa, minha mãe está trabalhando, meu pai está trabalhando agora, meu pai contou que alugou uma casa, eles iam percebendo, poxa, meu pai e minha mãe tá fazendo de tudo para eu ficar em casa, né, e eu vou conseguir sair daqui. Então, era uma construção muito bacana, mas é preciso acolher primeiro essa família, que chega com tantas fragilidades, e até mesmo ameaças para a equipe, né, para poder depois, sim, ter um retorno positivo, e aí, sim, eles reaverem a guarda dos filhos. Sim, e isso que você traz, né, me faz pensar que também o quanto que é importante a gente fazer um trabalho de preparação para paternidade e maternidade de fato, né? Muitos pais, como você disse, eu não estou fazendo nada de errado, eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar. Às vezes não é conversa para boi dormir, né? Como diz o ditado, às vezes é de verdade, porque foi assim que eles foram cuidados e tratados também na infância. Muitas vezes eles estão reproduzindo aquela forma, e quando recebem uma orientação e explica, olha, mas o que você está fazendo é errado por causa disso, disso e daquilo,
e eles vão em busca de fazer melhor, né? Não estava trabalhando, vai em busca de encontrar um trabalho, vai fazer. Porque muita gente, às vezes, né, fala: trabalho, não, se for para trabalhar assim, eu não quero, sabe? Mas aí, quando chega nessa hora, fala: não, o que vier tá bom, é o meu filho. E que legal quando você traz, né, que a criança ela vai vendo essa movimentação e ela vai ficando animada, porque ela vai se sentindo amada, né? Ela vê que os pais estão se movimentando para ficar com ela, né? Que legal, né? Que quentinho no coração que deve dar também dessas crianças vendo esse trabalho bacana. E isso, então, me faz pensar na grande necessidade da gente ter mais psicólogos voltados para trabalhar com o que a gente pode chamar de escola de pais, Fer. Que é o antes mesmo de você ter uma criança. Parece bizarro, né? Uma escola de pais. Como assim? Precisa ensinar? Precisa ter uma escola para ser pai e mãe, né? Como assim, gente? Não é bizarro demais isso? Parece ser, mas não é. Né? A gente precisa, sim, cada vez mais se empenhar em ensinar como que é a parentalidade, o ser pai, ser mãe, porque infelizmente, a gente tem muita fantasia rolando aí do que é ser pai e ser mãe, né? Então, a gente fantasia muito que é isso. E aí, você chega na maternidade, na paternidade real, aí você tem um susto, né? Aquelas coisas todas. E aí é onde começam a desencadear aí uma série de situações. Eu tenho uma colega chamada Elisa Raquel Pisani Altafim. Ela trabalha com o programa ACT. Não sei se vocês já ouviram falar do programa ACT. É um programa que está ganhando prêmios pelo Brasil, fora do Brasil, sabe? Ela fez o pós-doutorado dela meio que sanduíche, assim, né? Lá em Harvard, aí na USP de Ribeirão aqui. Então, ela tá super... ela tem até uma aulinha dela lá no Mater Online para gente sobre isso. E ela está devendo ainda uma aula exclusiva para a gente. Estou cobrando ela faz um tempo. Vou cobrar ela hoje de novo, Fer. Mas ela faz exatamente esse trabalho, sabe? Com famílias vulneráveis, né? Que estão em situação de vulnerabilidade, de alto risco, né? Social, de violência. Então, faz todo um trabalho, algumas sessões com esses pais. E há avanços, está tendo muitas melhoras. Então, praticamente vários artigos ela publicou ano passado. Esse ano já saiu artigo sobre esse programa. Então, assim, os psicólogos estão se movimentando para fazer algo, né? Nessa questão da gente trabalhar com essa população mais carente, mais vulnerável, que precisa de informações, e isso vai refletir depois aí, né, no acolhimento, vai diminuir o número, né, de famílias que vão acabar, né, de uma forma ou de outra, tendo que se separar do seu filho por algum tempo, para que ele receba orientações e tal. Então, prevenir do que remediar é sempre melhor, né? A gente fazer ação de prevenção sempre é melhor do que remediar. Mas fica aí para a gente pensar, né? Também nessas possibilidades. E legal saber como é que é feito também aí, né? Essa forma que você contou para a gente de trabalho com esses pais biológicos que, na maioria das vezes, querem ficar com seus filhos, né? E alguns, por um motivo ou outro, até querem, mas não conseguem encontrar forças e tal, e outros porque não querem mesmo, né? Está sendo, muitas vezes, um alívio essa retirada das crianças e, por isso, não fazem nada mesmo. Tem tudo isso. Fer, conta um pouquinho sobre o seu trabalho com as crianças e adolescentes no abrigo. Como que você trabalhava com os traumas, função paterna, materna? Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Eu trabalhava brincando. O trabalho com criança e adolescente ele é muito lúdico, né, Rafa? Não tem como a gente esperar que eles cheguem, né, no set terapêutico, sentem na nossa frente e falem. Alguns falam. Alguns falavam porque eles acabavam desenvolvendo uma maturidade muito grande, né, até alguma forma de resiliência diante de tudo que eles vivenciavam. Mas era muito no brincar, né, no desenhar, né, e com muito cuidado, né, eu não chegava questionando, então me conta o que aconteceu, em momento algum. Né? Eles, aos poucos, iam se aproximando, né? Iam contando de, tia, aconteceu tal coisa. Tia, eu vim morar aqui por causa disso, sabia? Porque meu pai me batia, porque minha mãe saiu à noite para comprar droga, eu fiquei sozinho, daí eu fiquei chorando, o vizinho viu, né? Então, é muito nessa espera. Né? No consultório, normalmente, a gente já tem esse período ali de aproximação, no acolhimento é muito maior.
né, porque eles têm muita desconfiança dos adultos ao redor deles. Então, tinha, sim, rebeldia. Eu já tive crianças que travaram na porta, não queria entrar para o atendimento, mas não queria sair, e de ficar horas e horas e horas, e vai entrar, não vai. De crianças que corriam pelo lar para não vir para o atendimento, mas era um correr, ao mesmo tempo, me convocando a ir junto. Eu já atendi criança sentada na grama, eu já sentei no balanço do parquinho e atendi criança, eu já levei criança para a quadra para jogar futebol, e vamos jogar, vamos gastar essa energia, e depois a gente tenta trabalhar outras coisas, né? E a partir daí eu ia aproximando, né? Isso eram construções muito bacanas, porque eles chegavam num primeiro momento e era tudo muito lindo na casa, não aconteceu nada, e aos poucos iam falando, porque eu apanhei, porque eu não tinha comida, porque eu não tomava banho, chegava na escola, a escola dava banho e comida, aí eles avisaram o conselho, ou porque realmente foi abusada e contava o que tinha acontecido, né, e a partir daí eu ia me aproximando, né, e como eu falei, sempre muito lúdico, né, a criança desenhava, daí contava um pouquinho da história daquele desenho, o que que tinha ali, né, e aos poucos, trabalhando essa figura de, ok, a Ana e o João, eles erram, né? São humanos, né? Porém, a função pai e a função mãe é essa que vai proteger vocês. É essa que vai cuidar, que vai zelar. Porque eu não sabia se todos os casos teriam um retorno familiar ou se teria a destituição do poder familiar para ir para uma adoção. E aí, se essa criança não tem confiança na figura pai, na figura mãe, como incluir essa família em uma nova essa criança numa nova família, ou até mesmo ir para avó, para tio, alguém da família. Né? Então, era preciso trabalhar essa separação. Né? De a Ana errou, ok. O João errou, ok. São humanos, eles erram, isso aqui estava errado, realmente o adulto não pode bater, não pode abusar, não pode fazer essas coisas. Né? Porém, a mãe está ali para cuidar, o pai está ali para cuidar, né? E aí entra muito a figura do cuidador social, da mãe social, do pai social que estão na casa com ele. Porque aí, a partir desses exemplos, eu ia trabalhando de, poxa, olha, tá vendo ali a mãe social? Ela fez um almoço para você, olha que legal esse almoço que ela fez. Ou, nossa, ela levou você no médico, que legal que ela acompanhou você, ela cuidou, nossa, você se machucou, mas quem que cuidou? A mãe social passou um remédio em mim. Então, aos poucos, por meio dessa figura do cuidador social, eu conseguia trazer um pouco mais essa confiança. E com os outros funcionários também da instituição, fono, assistente social, que cada um se vincula com alguém, não adianta, eles têm uma preferência por alguém. Para daí sim poder trabalhar essa função pai e mãe, seja para voltar para casa com os pais biológicos, ou com família extensa, avó, tios, até primos, né, irmãos mais velhos, acabavam, né, tendo essa guarda, ou ser incluído em uma nova família com pai e mãe adotivos. E de entender que aqueles adultos, a partir daquele momento, vão zelar, vão proteger, e vão ser essas figuras, é quem vai exercer essa função paterna, essa função materna. Perfeito. Fer, veio uma pergunta aqui da Rafa. Isso também ocorre em famílias com maior poder aquisitivo ou só de baixa renda? Acontece, né? Como eu falei no começo, em qualquer família pode acontecer negligências. A diferença é que uma família que tem um poder aquisitivo maior, se o conselho tutelar bateu na porta ou se a escola informou alguma coisa, até como uma forma de tentar velar tudo isso para não se tornar midiático, né, não cair tanto na sociedade, essa família vai ir atrás. Ela vai buscar o psicólogo, vai tentar conversar com a escola, mas existe negligência em qualquer classe social, né? Porque aquilo que a gente falou, é uma construção da parentalidade. Né, não é porque é baixa renda que não vai ter construído isso, né, ou porque, famílias de, né, alta renda, tá todo mundo correto, todo mundo aprendeu com pai e mãe. A gente tem negligência também em famílias ricas, né, isso acontece em todas as classes sociais. Perfeito. Quando a criança não confia em seus pais, fica mais difícil o processo para ela confiar em outros adultos, Fer? Fica, porque ela tem uma visão quebrada dos cuidadores, eu não diria só até na visão de pai e mãe, mas dos cuidadores, de quem é responsável por ela. Então fica mais difícil essa confiança, é por isso que muitas vezes tem os casos de rebeldia, de desafio, né, na escola, ou a partir do momento que são adotados, tem esses comportamentos de desafio, né? Não é que é uma criança
que tem um TOD, por exemplo, transtorno positivo desafiador. Não, muito pelo contrário. Esse desafio é uma forma de testar até onde vai esse amor, né? Até onde essa pessoa realmente está aqui por mim, está cuidando de mim, né? E, então, assim, não seria só a confiança em pai e mãe, mas em quem exerce esse cuidado, seja o adulto que for que está ali responsável por ele. É mais difícil, né? E é preciso trabalhar essas referências com cada criança e com cada adolescente para que possa voltar a confiar em alguém. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Na maioria, como é o emocional dessas crianças e adolescentes? É feito um trabalho diário? Os atendimentos são semanais? Como que eram feitos esse acolhimento com as crianças na parte emocional? É todo um trabalho em equipe. Né? Na instituição que eu trabalhava, nós tínhamos psicóloga, nós éramos em 2 psicólogas, né? Tínhamos assistentes sociais, a gente tinha uma fono, porque eles chegam com, né, defasagem na fala, tínhamos 2 educadoras sociais que acompanhavam a questão da educação mesmo, e os cuidadores sociais. Então, todo um trabalho de equipe. Né? Em relação à psicologia, eram atendimentos semanais, e claro que depende muito da situação. Alguns casos acontecia mais de um atendimento na semana, alguns casos tinha atendimento em grupo, ou duplinhas, trios com outras crianças que tinham situações parecidas, né, mas que cada um vivenciou de uma forma, e um auxiliava o outro também nesse trabalho em conjunto. Né? Então, não tem como precisar uma forma padrão, porque é de cada caso. Né? Então, podia ser mais de atendimento na semana, atendimento em grupo, e o atendimento individual, né? Para que eles conseguissem expressar aquilo que eles estavam sentindo e também entender o que era. Eu tô com raiva, mas eu tô com raiva do quê? Né? Por que eu bati no amiguinho ali? De onde que veio essa raiva? Né? Eu tô triste, mas o que é isso que eu tô sentindo? Isso é tristeza, por isso que eu chorei. Então, de ajudar eles a identificar o que é essas emoções e o que desencadeou cada uma delas. Então, podia ser individual, ou em grupo, ou mais de uma vez na semana. Show. E Fernanda, pensando assim, essas crianças, elas vão para a escola, a escola vem até elas, como que é feito isso? Vão para a escola, né, nas escolas do bairro mesmo, municipal, estadual, na creche, todas eram matriculadas, né, e frequentavam a escola normalmente. Eles estão numa medida protetiva, mas eles não estavam isolados do mundo. Né, então, eles frequentavam a escola normalmente, o serviço de saúde, a unidade do SUS, CAPS, quem precisava, de todos os atendimentos necessários, mas eles vão sim para a escola. Todos eles eram matriculados, né, até se a gente pensar, muitos vinham para o acolhimento porque não frequentavam escola. Né, aí, no acolhimento, todos os direitos, né, deles são aplicados, de frequentar a escola, de estar à unidade de saúde também vinculado para fazer todo o acompanhamento necessário de saúde. Né? Então, eles iam, os adolescentes, alguns já iam andando, vinham, os pequenos coloca na van e leva, né? Mas aí era a unidade que eu trabalhava, a instituição de acolhimento, que fazia esse trabalho de levar e buscá-los da escola. E você sentia alguma queixa relacionada a preconceito, né, dessas crianças por elas estarem em um acolhimento, dos colegas de escola, não sei, pessoas de fora? Sim. Mesmo professores, diretores, de ter aquela visão que a criança ou adolescente que está no acolhimento, ele é rebelde porque ele está acolhido, né? Ou se algum adolescente, às vezes, tinha algum comportamento, às vezes até de vandalismo na escola, era muito aquela visão de marginalizar aquele adolescente, mas não de entender aquela história. Poxa, de onde que vem tudo isso? Né? Qual que é a história dessa criança, desse adolescente? Né? E as outras crianças e adolescentes também, né? De, às vezes, o bullying, né? De piadinhas, porque esse mora no abrigo, porque ele não tem pai, não tem mãe, né? Olha, o conselho tutelar tirou ele de casa. Então, acontece ainda, né? Por isso que eu falo, aquela visão, o conselho retirou a criança. Poxa, então a criança desobedeceu. Então, a criança realmente, ela é uma criança difícil, um adolescente difícil. Né? Então, tinha a criança que é vítima acaba sendo a culpada? Sim, né? Tinha muito dessa visão, né? Ainda tem, se a gente vê, né? Qual que é o trabalho do conselho tutelar? É retirar a criança que não obedeceu. Não, muito pelo contrário, né? É proteger essa criança, né? Então, assim, chega na escola,
E muitos professores, né, acabavam, né, fazendo alguns comentários nesse sentido, nossa, coitadinho, mora no abrigo, por isso que tá assim, brigando. Não, muito pelo contrário, tem uma história por trás, né, tem uma dificuldade ali, tem um trauma que precisa ser trabalhado. E, claro, diante de crianças e adolescentes, né, também acontecia isso, né, muito do que eles escutam. Chegou em casa, comentou, tem uma criança do abrigo na minha sala, né, o que era falado, o que os pais falavam para essa criança, para esse adolescente, e depois eles chegam na escola e comentam com os acolhidos, né, então, infelizmente, ainda tem esse preconceito. E conforme você foi falando aqui, né, a Reni Costa falou, que triste isso, se a instituição de educação fala isso, aí fica difícil. Quem dera todos os profissionais tivessem uma formação mais humana, né? Então, isso faz a gente pensar da grande necessidade de nós, psicólogos, também, enquanto psicólogo escolar, nesse caso, está fazendo um trabalho, né, com esses professores, gestores de educação, né, a respeito desses assuntos. Não sei se você tinha essa liberdade de trabalhar ali no acolhimento e fazer esse intermédio lá na escola ou não. Penso que talvez esse seja o papel do psicólogo escolar, que na realidade a gente não tinha, né, até bem pouco tempo atrás. A gente precisa de contratação desses profissionais, mas o quanto que o preconceito não é dos amigos, mas dos próprios professores, da direção da escola, né? E a gente vê assim, o quanto que isso é um absurdo realmente, o quanto que a gente está atrasado em informação para profissionais da educação, não é só profissionais da saúde, profissionais da educação, e o quanto que nós que trabalhamos, né, com todo esse conhecimento de parentalidade, como os psicólogos, né, por exemplo, aqui, que faz matéria online, perinatal e parental, como a gente tem um campo muito aberto para intervenção, né? Esse é um campo de intervenção também na escola, né, para poder ver de onde vêm esses preconceitos e poder trabalhar de uma forma diferente com esses educadores, mostrando que o preconceito deles só agrava ainda mais, né, toda a situação, né, e quanto que isso pode influenciar, às vezes a criança não está aprendendo a disciplina por conta do próprio preconceito e discriminação, né, desses educadores, de profissionais ali da escola, e aí acaba colocando na criança a culpabilização por não aprender. Ela não aprende porque ela mora em um acolhimento, ela não aprende porque foi mal educada ou qualquer coisa assim, e a escola não vê que é ela, né, mais uma geradora de violência, mais uma geradora aí de colocar essa criança numa situação de vulnerabilidade ainda maior. Então, tá aí uma responsabilidade do psicólogo, né? Não precisa ser jurídico, né? Ou pode ser e conversar lá, mas penso eu que possa ser um trabalho aí para psicólogos da educação que fala assim, olha, mas na educação o que a gente pode trabalhar com questões da perinatalidade? Essa é uma questão da perinatalidade urgente para psicólogos atuarem dentro das escolas. O que você acha disso, Fer? Eu concordo, né, a gente precisa realmente atuar mais forte nesse sentido, né, até porque nem todos os profissionais têm a mesma formação, a gente sabe, tinha professores, né, alguns diretores que eram muito parceiros, né, entendiam a situação e tentavam trabalhar com aquela criança, adolescente, para poder, digamos, recuperar tudo isso, né, esse atraso escolar, essas demandas, entendendo as dificuldades, mas ainda a gente tem profissionais que, né, tinham uma outra visão, né, então, é preciso sim o trabalho do psicólogo efetivamente dentro das escolas, de poder fazer essa ponte. Eu, enquanto psicóloga da instituição, claro, tinha acesso com as escolas, mas a demanda é grande. Então, nem sempre você consegue assumir tudo e dar conta de tudo. Né? Então, assim, a gente vai trabalhando ali nas emergências. Né? Mas é preciso esse trabalho para entender essas dificuldades de, poxa, não está aprendendo, mas por que não está aprendendo? Está causando tumulto na sala, mas por que isso está acontecendo? Da onde que vem isso? Tem um exemplo para dar, logo que eu entrei na instituição, eu acompanhava uma criança, ela estava com 6 anos na época, e ela já estava acolhida há 3. Né? E ela começou a apresentar uns comportamentos mais de desafio na escola. E qual era a reclamação da escola? Porque essa criança tem TOD, tem que levar no psiquiatra para ver, para entender. Eu tinha acabado de chegar na instituição e pensava, gente, mas não, será que eu que estou vendo errado? Né? Será que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo aqui? Mas eu sabia da história de vida dela.
Ok, foi para o psiquiatra, fez todo o acompanhamento, não era TOD, era depressão infantil. Aí, você vê todo o histórico de vida dessa criança, você entende que sim, é uma criança que estava passando por uma depressão infantil, né? E nas crianças você vê que acaba sendo um sintoma que mais aparece é a agressividade, né? Então ela não estava desafiando os professores em momento algum, era um pedido de socorro até, né? De me olhem, tá difícil, né? Tá pesado para mim, né? Mas é porque na escola é TOD, é hiperatividade, é o que mais aparece. Né? Mas tem uma Uhum. história por trás, né? Não é só um TDAH, não é só um Sim. TOD, né? Tem toda uma história E, que vem antes. e é importante também que o psicólogo que vai fazer esse trabalho, não é todo psicólogo que tem uma formação em escolar, né, de fato. Que a gente pare de focar no indivíduo, né? Por exemplo, na criança em si. Uhum. Antigamente, antes da década de 80, se chamava psicologia do escolar, e esse do escolar era como se a gente estivesse falando do aluno. Então, eu tenho que fazer intervenções com o aluno, né? Então, ele está passando por dificuldades no acolhimento, tal, então eu vou trabalhar com ele. Quando a Pato chega e tira esse do e fala assim, gente, não é do escolar, é psicologia escolar, a gente vai trabalhar com os processos de educação. Então, quando a gente muda esse olhar, retira do indivíduo e vai para o processo, né? Para a organização escolar, professores, diretores e todos os outros funcionários, e fazer um trabalho não só, né, para focar na criança acolhida, mas em todos os outros tipos de preconceitos que existem na escola, gravidez na adolescência, entre outros preconceitos, sabe? Quando a gente trabalha com essas questões de preconceito e discriminação, isso tem um efeito borboleta, né? E aí há um entendimento maior desses gestores, educadores, a respeito de que o preconceito dele em relação às coisas afeta diretamente no aprendizado do aluno, porque o comportamento dele vai influenciar nisso. Então, a gente muitas vezes tem que tirar esse olhar de que eu preciso atender a criança ou o sujeito que está precisando, mas a gente trabalhar realmente ali com o contexto escolar mesmo. Show, Fer! Uhum. Gostei. E a gente já está com o tempo curto, tá, Fer? Tá? Já faltam Tá bom. 10 minutinhos. Então, eu vou aqui para a última pergunta, tá? Uhum. Tá. O que quer dizer o trabalho do psicólogo no acolhimento e adoção não é preparar os filhos para que tenham pais, mas preparar os pais para que tenham filhos? Então, tem uma visão, né, e alguns comentários até preconceituosos quando as famílias adotam, por exemplo, de nossa, que lindo isso que você está fazendo, nossa, que gesto bonito isso. E aí vem uma visão de que aquela criança, aquele adolescente, ele precisa ser grato por ter uma família, né? E não é gratidão. Aquela criança, aquele adolescente, ele já passou por uma experiência de pai e mãe, né? Ele nasceu de alguém, de algum lugar ele veio. Ele não surgiu assim do nada, né? Então ele já teve essa experiência com pai e mãe, né? E a gente precisa trabalhar os pais para receber esses filhos, né? Elaborar todas as questões que envolvem, né? Todos os lutos precisam ser vivenciados, né? E elaborados para poder receber esse filho, seja ele chegar com 1 ano, com 5, com 10 ou com 15, como eu já acompanhei casos de adoção de adolescentes e que foram, assim, histórias lindas, que deram super certo. Não é porque chegou com 15 anos que foi só desafios. Então, preparar esses pais para receber esses filhos, entendendo que vai ter desafio, vai ter dificuldade, vai ter muito grito, vai ter muito choro, possivelmente vai ter a fala de eu não sou seu filho, né? Por que você me tirou do abrigo? Né? Eu não queria vocês. Assim, preparar esses pais para essas dificuldades que a maternidade nos traz. Então, assim, é preparar os pais para receber esses filhos. Né? Os filhos, eles já se prepararam, né? Eles nasceram de alguém, eles tiveram uma experiência com pai e mãe, talvez não foi a mais feliz, né? Mas tiveram uma experiência. Né? Então, a gente precisa, na verdade, preparar os pais para entender que eles têm uma história e que eles são os responsáveis por essas crianças, né? São eles que vão cuidar, são eles que vão proteger, são eles que vão desenvolver essas crianças e esses adolescentes para que lá na frente, se eles desejarem ter filhos, possam ter uma outra parentalidade com essas crianças que venham a nascer ou serem adotadas por eles. Então, é preparar os pais para receber esses filhos.
Perfeito. E é realizado um trabalho com a família extensa? O que é família extensa? Família extensa é avós, tios, né? Isso é família extensa, tanto materno quanto paterno. Alguns já viam que estavam morando com os avós mesmo, daí aconteceram algumas situações lá e foram retirados dos avós, né? Então, assim, isso é família extensa. Quando tem abertura da família, de poder fazer um contato de, ó, vem cá, vamos conversar, né? Você também tem o direito à visita, né? Tá autorizado. Aí era possível fazer um trabalho, né? E teve histórias de crianças que não voltaram com os pais, mas voltaram para algum avô, para algum tio que assumiu essa guarda, ou o irmão mais velho. Como são famílias grandes, de 5, 6 filhos, o mais novo que está no acolhimento tem o irmão, às vezes, de 20, de 22 até menos de 30 anos. Né? Então, quando havia abertura e interesse da família extensa em querer saber sobre essa criança, esse adolescente, sim, era realizado o trabalho de vamos sentar, vamos conversar, vamos orientar essa família. Ah, você tem interesse na guarda? Ok, então venha, vamos trabalhar junto, né? Vamos dar um apoio para esse pai, para essa mãe, para poder ter a guarda desse filho depois, né? Ou para que você tenha guarda, mas que esses pais possam ali ainda conviver e continuar sendo orientado mesmo após o desacolhimento. Então, isso que é família extensa, os avós, os tios e até mesmo esses irmãos mais velhos. Show! Fer, que maravilha, que arraso de aula! O pessoal aqui está super empolgado, muita gente mandando coraçãozinho, ótimo, Fer, colocação perfeita, batendo palma, olha, tá. Que legal! Mas infelizmente a gente tem que acabar por causa do horário. E assim, realmente foi top, assim, eu amei, né, esse bate-papo, né? Eu ouvi a sua experiência, foi fantástico. E assim, eu sei que algumas pessoas às vezes queriam fazer alguma pergunta para você, ou sei lá, a gente pode passar o seu arroba para o pessoal? Pode sim, pode divulgar. Eu fico bem contente de poder falar sobre isso e saber que as pessoas se interessam também. Né? Quanto mais a gente fala, menos preconceitos a gente tem. Né? Mais as pessoas conhecem a realidade e entendem a situação. Né? Então, pode sim compartilhar meu arroba. Arroba psicofercamargo. Então, e no seu Instagram encontra informações de adoção também ou não? Encontro, estou sempre, né, tentando compartilhar algumas coisas sobre adoção, sobre acolhimento, relatando até mesmo algumas histórias das quais eu já trabalhei, né, com uma forma até de quebrar esses preconceitos, né, então eu tento trazer um pouco das histórias que eu já vivenciei, uma forma de mostrar a realidade, de mostrar, ó, foi difícil, mas a gente teve um outro final. Foi trabalhado, a gente teve um final feliz. Perfeito. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Fernanda. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso e que você possa ajudar aí milhões de crianças, né? Milhões é um modo de falar, né? Mas na medida do possível, né? Aquelas que você, né, tem ao seu alcance, tenho certeza que são abençoadas, né? Porque você faz aí um lindo trabalho. Gosta, ama, a gente vê o brilho no seu olhar quando você fala sobre o assunto, a empolgação. Então, obrigada. E fica, né, um próximo convite aí para a gente falar num outro momento novamente sobre esse tema. Agradeço, Rafa. Obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.